conforme falamos no episódio anterior, fizemos um breve resumo da política francesa, desde a Primeira Guerra Mundial, passando pelo Entre Guerras, a Segunda Guerra Mundial, a República de Vichy, o gaullismo, né, a descolonização e os anos 60, 70 e 80, e paramos até o Chirac. Então, a partir do Chirac, que governou a França até 2002, se eu não me engano, né? Então, o objetivo desse vídeo agora vai ser falar sobre as últimas 2 décadas da política francesa, em que nós vimos a ascensão dos extremismos, né, tanto de direita quanto de esquerda, e a perda de poder dos partidos tradicionais, né? Lembrando que né, temos o contexto mundial, tivemos um período de grande boom, de grande progresso, né, das pautas sociais há uma década atrás, aí tivemos um breve retrocesso com o surgimento dos movimentos extremistas, que culminaram na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, no Viktor Orbán da Hungria, o Bolsonaro aqui no Brasil, e a ascensão de partidos de extrema-direita na Europa, como na Espanha, o Vox, na Alemanha, o Aliança pela Alemanha, na Grécia, a Aurora Dourada, enfim. Inclusive, a própria União Europeia está ameaçada pela ascensão da extrema-direita. E ela já tinha sofrido o baque do Brexit, né, quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, isso enfraqueceu a União Europeia. E a França, junto com a Alemanha, atualmente é um dos pilares da União Europeia. A Polônia, principalmente, e a Hungria são os 2 países que estão ameaçando a segurança do eurocontinente, né? Agora, na verdade, a Polônia, devido à questão da Rússia, a Polônia agora voltou um pouco atrás. Agora, a ameaça principal é a Hungria. Que, inclusive, é parceira do Putin, né? Sim, é parceiro do Putin. O Fidesz, né, o partido de extrema-direita do Orbán, que já está há 10 anos no poder. Eu sempre falo, o Orbán é o Bolsonaro que deu certo, pois ele controlou o judiciário, controlou o Congresso, impôs uma pauta conservadora, né, e não encontrou nenhuma oposição, né, mas enfim, o foco é a política francesa, né, então eu abro agora para mais uma discussão sobre, né, vocês fazerem apontamentos, né, gostaria de saber dos colegas Alain Michel e Hugo Novaes, né, o que vocês estão vendo com esse clima polarizado que está agitando a França no momento. Se por um lado nós temos Emmanuel Macron, né, que não representa os partidos tradicionais, mas a guerra da Ucrânia deu um protagonismo maior a ele. Lembrando que o Macron ele se colocou como um dos principais negociadores, né, de uma possível paz ucraniana. E do outro lado temos a Marine Le Pen, né, que veio na onda dos movimentos extremistas europeus. A Frente Nacional é produto direto dessa onda de extrema-direita que varia o mundo nos últimos 5 anos, e temos também a extrema-esquerda com o Mélenchon, né, que vai ser o fiel da balança. Apesar do Mélenchon pedindo para não votarem na Le Pen, os eleitores da extrema-esquerda, curiosamente, eles tendem a votar na extrema-direita do que na moderação, né? Então, os extremismos acabam se juntando, né? Porque é uma pauta nacionalista. A Le Pen também, ela moderou o discurso, né? Ela parou de discursar contra a imigração muçulmana, parou a discursar, né? Parou de falar do nacionalismo francês, né? Ela começou a falar de emprego, de políticas de inclusão para os trabalhadores pobres, embora pobres, ela leia-se trabalhadores franceses natos e não imigrantes, enfim, mas é isso. Então agora eu gostaria de saber, né, o que vocês pensam a respeito desse clima político que domina a França atualmente. Eu queria comentar, aproveitar que o Christian citou esse caso da esquerda e da direita da França, que está exatamente do papel do Mélenchon, que ele vai ter, nem sei se é assim que fala, mas eu vou falar assim. Mélenchon, obrigado. Que ele teve mais ou menos cerca de 22% das pesquisas do primeiro turno, e exatamente foi uma reportagem que eu estava lendo para preparar aqui a conversa, que ele pode ser um fiel da balança nessa votação, porque espera-se, como o eleitorado, tanto dele quanto da Le Pen, é composto de pessoas que têm 1 salário, 2 salários mínimos, então é exatamente isso que eles tocam, uma coisa bem engraçada que está acontecendo, que é o eleitorado da extrema esquerda
acabando se juntando com o eleitorado da extrema-direita, porque esse eleitorado da extrema-esquerda vê o Macron como um político dos ricos, como se o Macron, ao longo desses 4 anos de governo dele, tivesse esquecido a população mais pobre da França e tivesse governada só com viés da política da população mais rica. Então, vai ser o que eu acompanhei aqui em algumas reportagens, exatamente a importância que vai ter esses 22% do candidato da extrema esquerda, que pode impactar essa eleição. Já pensou, a Le Pen ganha com apoio, apesar do próprio Mélenchon não falar, já falei errado de novo, Enfim, não tem problema. Falar para os eleitores não apoiarem a Le Pen, mas mesmo assim, segundo algumas pesquisas, cerca de 12 a 15% desses 22% do Mélenchon podem ir para Le Pen. Isso, né? Até porque, né? O que quer dizer? Assim, que também o que acontece? Caso a Le Pen ganhe, a França pode sair de mediadora do conflito ucraniano, pois a Le Pen ela é alinhada ao discurso do Putin. Então, se a Le Pen ganha, o Putin pode ganhar uma aliada forte, né? Então, aí a situação do Zelensky, que está clamando, nos mandem armas, não sei o quê, nos ajudem, estamos perdendo no leste, né? Então, acho que a própria guerra ucraniana vai ser também outro fator decisivo nas eleições francesas, né? Eu gostaria de saber a opinião do Alain Michel sobre isso, né? Vou começando a minha exposição falando sobre a questão seguinte. Após a saída do Sarkozy, em 2010, em meados da crise de 2008, a política francesa ela toma uma espiral em que o Partido Socialista ganha do Partido da Frente Nacional com uma vantagem muito pequena. E o governo do François Hollande foi um governo desastroso. Em várias medidas, o governo não era popular. Foi um governo de austeridade, embora seja o Partido Socialista, mas foi o governo que impôs o arrocho salarial. E esse arrocho salarial, depois ele iria estourar no governo do Macron, porque no movimento dos coletes coloridos, os coletes amarelos. Coletes amarelos. Que a República Francesa ela é questionada. Os movimentos operários franceses eles vão em embates diretos com a polícia. Então, os capacetes os operários franceses vão de capacete brigar contra a tropa de choque francesa, da polícia dos gendarmes, da polícia francesa e tudo mais. E essa política, no final das contas, se acirra. Embora o Macron seja uma pessoa de centro, não vamos considerar o Macron como de direita nem de esquerda. O Macron é uma figura de centro equivalente ao que o Ciro Gomes tentou fazer no Brasil e não deu certo. Mas, infelizmente, a gente tem que considerar que o Macron ele foi muito impopular em virtude da pandemia. A condução dos lockdowns feitas pelo governo francês trouxeram, no final das contas, um grave nível de desemprego. Houve a questão da imigração no governo Macron, que foi os imigrantes sírios, e o operário francês, com arrocho salarial, com o aumento do desemprego, com a chegada de novos imigrantes, começou a hostilizar o governo francês e considerar o Macron um governante das elites. E o pior disso tudo é que o Macron ele é casado com uma pessoa que é das elites, né? Uma senhora de mais idade que tem um poder aquisitivo maior do que o dele. Então, ele foi a professora do Macron, entendeu? Aquela então o cara se apaixonou pela professora e casou. Exatamente. É uma situação que não é muito usual, mas aconteceu. E de toda forma, o eleitorado francês associa o Macron com a burguesia francesa. E quando ele observa o discurso, por exemplo, da extrema esquerda, ele já observa isso e acaba se solidarizando pela questão da luta de classes, pela questão do desemprego, pela questão de o seu nível de vida diminuir bastante. E a Marine Le Pen, ela entendeu que o operário francês é a cerne do eleitorado. Então,
no final das contas, com o empobrecimento da França, com a questão do aumento do desemprego, com a redução do nível de vida do operário francês padrão, da classe média francesa, a Marine Le Pen ela mudou o discurso dela. Não que ela tenha deixado de ser contra a imigração, ela ainda é contra a imigração. A questão é o seguinte, a Marine Le Pen ela entendeu que isso era uma pauta que tirava a popularidade dela. Então, ela se ateve à questão do trabalho, a questão dos empregos, a questão de aumentar a possibilidade da renda do operário comum francês. E isso é uma coisa que a gente tem que frisar. A Alemanha nazista, durante o primeiro governo do Hitler, em 1933, ela se pautou foi pelo trabalho. Então, a vitória do Hitler não é a questão do antissemitismo, principalmente, é a questão do desemprego da crise de 29. E a mesma coisa a Marine Le Pen está fazendo agora na França. Então, o risco imediato é que a Marine Le Pen ganhe a eleição em virtude dela ter cooptado o operário francês, a classe média francesa, com esse discurso falando sobre a questão trabalhista e incentivando a questão do emprego, a questão do aumento do poder aquisitivo do operário francês e Corte de impostos. E sim, corte de impostos e o operário francês cair nesse discurso e a extrema esquerda, que está com ranço do Macron, acabar votando de uma forma fisiológica, uma forma totalmente fora da realidade, votando na extrema direita, porque a extrema direita está dando uma pauta que a extrema esquerda também tem, que é a questão trabalhista. Então, e detalhe também que, assim, isso é historicamente falando, a esquerda sempre teve maior rejeição que a direita, né? Desde o tempo da Revolução Francesa, então, o que acontece? A Le Pen, ela sabe do descontentamento das classes populares, mas ela não vai para o radicalismo que a esquerda não Sim, eu tô dizendo, esse que é o problema da esquerda, não só na França, mas no mundo inteiro, né? A esquerda, ao tentar se manter coerente com o seu discurso, ela não se adapta, entendeu? A esquerda mantém aquele discurso combativo, aquela coisa, e aí o que acontece? E enquanto que a direita tem uma capacidade de adaptação maior, ela consegue se articular com o pensamento de direita, ele é mais difuso que o pensamento de esquerda. Então, não é à toa que, ultimamente, os políticos de direita, não estou falando só da extrema-direita, mas até aquela direita moderada, que aqui equivale ao PSDB, ao Podemos, esses partidos aqui, faz relativo sucesso entre as massas. Claro, nem sempre isso reflete em capacidade eleitoral, mas o pensamento de direita é muito mais dialógico que o pensamento clássico da esquerda, né? A cultura política, desde Maquiavel até hoje, é uma cultura que é predominantemente de direita. Então a democracia ela foi construída numa ótica de direita também, numa ótica do capitalista, uma ótica liberal, que acaba entrando na esfera política. A esquerda, como movimento político, ela é muito recente e ela realmente ela não tem essa capilaridade, ela não tem esse potencial todo em virtude de boa parte da moral, da ética e dos preceitos da política como um todo terem sido moldados tradicionalmente desde do cristianismo até hoje, de uma ética que hoje é vista como de direita. Então, a esquerda ela sempre vai se passar por radical, porque ela é uma ideia que vem desde o monismo espinosista, lá em meados de 1700, 1600 e poucos, em que fala totalmente da cooptação da ideia de Deus como uma coisa única, em que todos os homens são iguais, porque todos são feitos imagem e semelhança de Deus. Mas a ideia da esquerda, ela surge no espinosismo. Então, é uma coisa do século XVII para cá. Então, a ideia de diapasão das ideias de esquerda, elas são muito mais recentes do que a da direita. Então a direita ela tem um discurso adaptativo melhor, ela tem um apelo sensacional muito mais fácil, ela pode utilizar a questão da tradição, ela pode utilizar a questão do status quo ao seu favor e ela pode se adaptar à questão social também, porque a direita ela pode questionar a ordem do sistema produtivo e falar, olha, esses são os judeus que exploram vocês, alemães, há tanto tempo e aí lucram sobre o seio do seu trabalho, o suor e o sangue.
Isso é um discurso nazista, mas isso é um discurso de direita questionando a luta de classes. E isso é um risco, porque a Le Pen está questionando, de uma certa forma, a luta de classes. Só que a luta de classes da Le Pen não é a luta de classes entre os pobres e os ricos. É a luta de classes do imigrante com o trabalhador tradicional francês. Contra o francês nato, né? Sim. Então, isso é um problema, porque acaba que a luta de classes se torna uma luta racial. E é o risco que pode acontecer se a Le Pen ganhar. E essa questão que a gente tem que frisar. Os extremismos de direita eles estão crescendo não só pela questão do Steve Bannon, não só pela questão do Bolsonaro, do Trump e do Boris Johnson, do Brexit e tudo mais. Esse é um movimento que está acontecendo em resposta à crise de 2008. Então, a extrema-direita ela começou a crescer com a quebradeira que houve em Wall Street, com o Lehman Brothers quebrando, que aí o pessoal fica desempregado, e aí dá um choque. Nossa, minha vida estava toda controlada, eu estava conseguindo pagar minhas contas, meus filhos estavam conseguindo estudar numa escola boa, eu tinha plano de saúde, eu tinha um automóvel, eu tinha uma casa. O que aconteceu? Foi um imigrante que veio aqui e acabou com o meu emprego. Então, o ódio mais primitivo, que é o ódio dito pelo medo, acaba criando essa adesão aos movimentos de extrema-direita. Mas isso é ocasionado por quê? Pela crise de 2008. E os movimentos de esquerda, que eles entraram na pauta identitária, eles esqueceram a questão da luta de classes na cerne, a questão da periferia, a contraposição aos movimentos da burguesia e da classe alta, a esquerda acaba perdendo o seu discurso. E nas mídias sociais a gente observou que a direita foi muito mais capaz na cooptação de novos seguidores. Seja pelo YouTube, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, assim. E dessa maneira, a política francesa ela está inserida num contexto global, igual o Brasil também vai estar inserido nessa eleição agora de 2022. Em 2018 também esteve. Então, a ideia que a gente tem que colocar em vigor é que provavelmente há um acirramento, talvez o Macron ganhe a eleição, mas vai ser por uma faixa muito reduzida de diferença. Então, a política francesa, no final das contas, ela vai estar tão dividida quanto a nossa política brasileira. E o risco é que esses 46%, 47% do que a Le Pen vai ganhar vão continuar atuando na política francesa. E isso é um elemento de desestabilização até do sistema e da ordem democrática. Embora a França tenha sido muito competente em regular as suas pendências, os seus atritos na regra do jogo democrático. O problema é que a Marine Le Pen não é democrata. E isso é um risco, porque ela veio do pessoal que colaborou com os nazistas. A Frente Nacional era os conservadores que participaram da República de Vichy. O pai dela também era um colaborador. Então, é um risco muito grande, por exemplo, Marine Le Pen chegar ao segundo turno. Assim como é um risco muito grande para o Brasil se o Bolsonaro chegar ao segundo turno e porventura ganhar, que é um risco também imediato. Mas, enfim, é essa exposição que eu gostaria de trazer. Excelente paralelo com a política brasileira, né, Alan? E assim, né, então, o que ocorre na França é o reflexo do que ocorre no mundo, né? Assim, meio que os trabalhadores ficaram órfãos de uma liderança, né, progressista, né, com a crise de 2008, né? Aí veio o pessoal com aquele discurso nacionalista, anti-imigrante, como você frisou bem. Que na França eu perdi meu emprego para um imigrante marroquino, para um argelino. Então, ódio total aos imigrantes, né? Enfim, então, é assim, na verdade, é assim mesmo, é o discurso da cooptação das massas, né? Que, assim, vamos dizer assim, de maneira inata, não coaduna com o discurso do extremismo, né? É aquela teoria do bom selvagem do Rousseau, né? Que o cara é puro, né? O cara nasce puro, mas é corrompido pela sociedade e pela natureza, né? Então, eu acho que isso aí, essa teoria do Rousseau, né? Do bom selvagem, que é em francês, inclusive, se aplica, né? O povo não é que ele aceita a extrema-direita que se adapta ao discurso popular
e ganha adeptos, né? Então, acaba virando que os trabalhadores pensam que terão voz, mas na verdade são apenas massa de manobra, né? Para os objetivos de dominação de poder da extrema-direita. A extrema-esquerda age do mesmo modo, né? Aliás, o poder de cooptação é enorme, né? Porque o movimento extremista mexe com o emocional das pessoas. As pessoas votam não com a cabeça, mas votam com o coração, votam com a emoção, votam... É o que vimos aqui em 2018. O pessoal votou em Bolsonaro por raiva do PT, entendeu? Não votam com o coração, votam com o fígado, com a raiva do fígado. Sim, no coração, no sentido assim, tipo, não que eles não pensam, não é um voto racional, é um voto instantâneo, é um voto raivoso. O pessoal não calcula se vai ser bom ou ruim na frente. Não, é agora, é o momento. Vou botar nesse cara porque ele tá em alta, o cara parece bom, vou lá e voto. Entendeu? O povo é muito imediatista, ele não calcula, ele não sabe que se um sujeito, uma sujeita como a Le Pen se elege, ele enfrentará problemas dentro de 1 ano, 2. Essa é a questão, o povo não tem obrigação de pensar isso. Essa é a questão, o povo tá preocupado em pagar suas contas, tá preocupado em ter o seu alimento no dia seguinte, ter uma moradia, ter umas coisas imediatas. Porque infelizmente, a vida cotidiana ela é imediatista. Se você não é imediatista no seu planejamento, você não consegue, por exemplo, ter um emprego ou viver num bem-estar social. Mas a questão é o seguinte, esquece que no final das contas, o que garante o emprego, o que garante uma moradia, o que garante a alimentação, também são políticas de Estado. Então, quando você vai no imediatismo, por exemplo, vou votar no Bolsonaro porque eu odeio o PT. Tá, eu também odeio o PT. Mas a questão é o seguinte, o PT trouxe as pessoas para a universidade. O PT deu o incentivo ao crédito para a pessoa comprar um automóvel, para a pessoa comprar uma casa. O PT fez concurso público a rodo que deu emprego para um monte de gente. Isso é uma política de Estado. Não é uma política só de governo, é uma política de Estado. E é uma coisa que a gente tem que defender como um legado. Agora, quando a gente incentiva um governo que destrói todas essas políticas, no final das contas, 2, 3 anos a gente viu o rescaldo disso. Acabou que o padrão de vida do brasileiro diminuiu. Acabou que o desemprego está no seu nível mais alto. A gente está na condução de uma pandemia que 650 mil pessoas morreram no governo do PT. Quando teve a gripe suína, teve vacinação em massa. Então, essas coisas são básicas. Então, quando o imediatismo, o povo não é obrigado a ter essa elucubração que nós temos sobre política. Mas tem que ter, pelo menos, o bom senso de perceber que essas políticas imediatistas, que esses políticos populares, que esses discursos fáceis, no final das contas, eles só são para um momento. No final das contas, a longo prazo, eles prejudicam e muito a realidade, tanto do país, quanto a realidade imediata do indivíduo. E essa é a questão. Tanto na França quanto no Brasil, corre o risco do imediatismo. E o imediatismo é o que traz o maior problema para a vida geral de uma nação. Não, e o importante também, que vocês citaram também essa parte da imigração, acho que essa dualidade da imigração, porque quando a gente começa a prestar atenção, principalmente nos últimos 20 anos da cultura, digamos assim, francesa, a gente percebe uma participação muito grande dessas pessoas que eles acusam de ser imigrantes, de pessoas que eram de ex-colônias, você vê na música, no cinema, em novelas, enfim, e você percebe que a força da cultura francesa, ela cresceu muito a partir da chegada desses imigrantes, da incorporação de pessoas das colônias francesas. E uma coisa que acontece também na França, que é muito parecido com o que aconteceu na Inglaterra com o Brexit, que é Londres e Paris são centros, digamos assim, não só de cultura, mas também de política muito forte, dada desde a França, desde a época do Império. Paris sempre foi a centralização do Império Francês. E hoje em dia, se você pega dados demográficos, se você pega dados até mesmo de pesquisas eleitorais, você percebe que tem um certo posicionamento em Paris, diferente do resto da França, do interior da França. Coisa que aconteceu também em Londres com o Brexit, que em Londres a população, que é uma população mais cosmopolita, que é uma população que agregou várias culturas, principalmente agregou várias culturas europeias,
foi contra a saída, foi contra o Brexit, enquanto no interior da Inglaterra o pessoal foi a favor, que é um pessoal mais conservador. Então isso também é uma ligação que a gente tem que fazer também, a importância de Paris como esse centro político da França que... Pode falar, Alan. A metrópole, no final das contas, é o farol, por exemplo, do regime tanto do multiculturalismo quanto do poder como um todo democrático. Enquanto a gente observa que a França não existe sem as colônias. A França, como país, precisou ter colônias para ser essa potência que é hoje. Então, quando, por exemplo, teve a Guerra Franco-Prussiana, a Alsácia foi perdida, os alsacianos ficaram sem lugar para irem. Onde é que eles foram? Para a Argélia. A Argélia era a França, no sentido de que a população francesa, que foi expulsa pelo Bismarck e pelas tropas prussianas, ela teve que refazer sua vida no meio do deserto. Então, a África é o pilar, até hoje, da política francesa. E isso é importante, porque quando teve a descolonização das colônias francesas, os presidentes que eram eleitos na França, quer dizer, eleitos nas colônias africanas, eram mortos pelo serviço secreto francês. Então, tem um mapa falando quantos presidentes africanos foram mortos pela França. E a França também foi um dos países que incentivou o genocídio de Ruanda. Então, a França sempre está atrelada à história da África, tanto que até hoje existe a francofonia, mas também existe a questão do poder nacional dos países franceses, dos países africanos. O poder monetário está sendo controlado pela moeda francesa, tanto que eles usam até hoje o franco CFA. O franco CFA, que é uma moeda... Que é moedas da Europa Ocidental, da África Ocidental, desculpa. Inclusive, mas assim, mas a questão da política, aí que vem a questão do anti-islã, porque nos países africanos, principalmente os países de maioria muçulmana, o radicalismo islâmico está tomando conta. Eu pego o exemplo do Mali, que é uma ex-colônia francesa. Chegou o radicalismo islâmico lá no norte do Mali, os franceses tiveram que sair, porque o governo do Mali, o radicalismo islâmico, botou para correr. Então, o que acontece? E o Hollande teve que fazer uma força expedicionária para combater os radicais. O que acontece? Então, para a França, ela, perder protagonismo na África, é assim, a França, ela é muito orgulhosa do que ela construiu, né? Ela tem aquele orgulho, nós já fomos potências coloniais, né? Guarda até um ranço com a Inglaterra, porque ela não foi a maior potência colonial, mas foi a segunda potência colonial do mundo, né? Perdendo apenas para o Reino Unido. Mas, enfim, então, aí quando percebe que países como Mali, Mauritânia, os países que já eram islamizados, né, antes da chegada do colonismo francês, e agora eles têm que lidar com o radicalismo islâmico, então isso só aumenta o discurso islamofóbico, né, dentro da própria França, porque muitos desses imigrantes que saem justamente porque nos seus países de origem está tendo guerra por conta da religião, do fanatismo islâmico e tudo mais. São guerras também ocasionadas pela própria França também. Sim, então, por isso mesmo, mas eu quero dizer, mas então é uma hipocrisia no final das contas, porque tem aquele discurso anti-imigração, mas é a própria França que contribuiu para que milhares de africanos e árabes, enfim, viessem para a França em busca de uma vida melhor, né? Então, claro, aí o Macron está escondendo o jogo, né, nesse aspecto, porque o Macron não vão pensando que o Macron é tolerante, é política de braços abertos à imigração. Ele não chega a ser radical como a Le Pen, mas o Macron agora está escondendo o jogo e está falando justamente porque ele está pensando eleitoralmente. Ele está vendo, vou me manter no poder, né, mas tanto é que, assim, a questão imigratória na França, apesar de fazer parecer que não está no debate, mas está no debate, né? Só que, assim, que a gente aqui do Brasil não vê direito, né? Porque só chega, as notícias que nos chegam só falam Macron vai querer juntar todo mundo contra a Le Pen. Le Pen voltou o foco para os trabalhadores. E as questões cruciais, agora você vai olhar na TV francesa, né?
que aqui pega a TV5, né, que é um canal canadense do Quebec, só que tem programas da França, E da a Bélgica. RFI também. Então, o que acontece? Se for olhar uma emissora francesa, a questão da imigração está sendo debatida nas eleições. Não é apenas a questão dos coletes amarelos, a questão dos trabalhadores, a questão da qualidade de vida que baixou e tudo mais. Então, a imigração sempre está na pauta do debate político francês. Então, e é uma coisa que a gente tem que falar, que a imigração vai aumentar ainda mais por causa dessa guerra da Ucrânia. Então, como é que a Le Pen vai falar sobre isso? Mas aí é um porém, Alan. Aí é um porém. Porque são brancos que estão vindo para a França. Com os ucranianos, eles são bonzinhos. Pois é. E com os africanos, e com os sírios, só porque eles têm a pele mais escura, aí é o racismo branco, tudo bem. Agora vai vir um negro, um moreno, mulato árabe. Não vai ser aceito tão de boa. Não, porque o ucraniano é branco, é bonito, é loirinho, vamos aceitar. Não, católico, ortodoxo, a gente aceita. Enfim, tipo, por exemplo, a mesma coisa, se eu fosse um imigrante ucraniano, eu seria bem aceito. E aí, por exemplo, o Hugo, por exemplo, ele já encontraria dificuldades, né? Só pela questão do racismo, né? Tipo, o cara é mais escuro, né? É uma coisa que tem paralelo, por exemplo. Entendeu? Essa semana veio uma notícia para mim sobre a questão da Ucrânia, dos imigrantes ucranianos que foram para o Paraná essa semana e foram bem recebidos. Tem até emprego garantido. Tem o Paraná tem a maior comunidade ucraniana do Brasil? Sim. E o Moise? O Moise que foi morto lá no Rio de Janeiro por ser imigrante africano. Não seria... Eu percebi aqui no Paraná com os haitianos. Há uns 7 anos atrás, veio bastante imigrante haitiano trabalhar aqui. Então, os haitianos entraram no Brasil, né? O governo da Dilma deu visto para os haitianos, né? De trabalho. Aí, muitos desses haitianos iam aqui para o sul trabalhar nas empresas agropecuárias, que era forte, precisava de mão de obra barata. E aqui, eu não percebi, tipo, uma integração. Os haitianos formavam comunidades deles mesmo. Havia pouca interação entre a população local e os haitianos. Agora com os ucranianos aqui, por exemplo, eles abraçam e integram, né? Então, a questão racial permeia a imigração. Então, é uma luta que que é uma luta dupla, porque não é só contra a imigração. A questão racial é fortíssima. E os próprios europeus estimularam isso no imperialismo, o racismo está entranhado desde os tempos da escravidão, enfim, e não é uma e eles não têm nenhum empenho em acabar com a diferença social. O europeu ainda se acha superior, né? Esse papo de democracia racial que tem no Brasil, então que os europeus até fazem algumas pautas inclusivas, na verdade é tudo balela. Na verdade, ainda aquela eugenia, aquele darwinismo social ainda está muito implícito na questão, principalmente na questão imigratória francesa. Como é que eu vou receber um ucraniano, até um turco, que não é tão árabe, né? E por que eu tenho que tratar diferente o imigrante do Mali ou da Síria de um turco ou um ucraniano? Qual que é a razão? Eu não vejo nenhuma razão para tratar diferente. Todos são imigrantes, todos estão vindo para a França em busca de uma vida melhor, né? Então, assim, mostra muito a hipocrisia da sociedade, né? Nesse aspecto da imigração, né? Então, Ainda mais como você falou, a França causou grande parte da movimentação migratória do mundo, foi causada pela França. Você citou o Haiti é um dos maiores exemplos Sim. Do que aconteceu. Eu citei o Haiti porque era uma colônia francesa mais rica. Agora, sobre o Haiti, isso é interessante, porque por que o Haiti hoje é a nação mais pobre das Américas? Primeiro, escravos lideraram o movimento de independência do Haiti, e isso foi uma coisa única na história e maravilhosa. Escravos se revoltaram e conseguiram fazer um país. Porém, havia uma elite branca, principalmente dos Estados Unidos, países europeus, que por puro racismo, até os libertadores da América Espanhola, né, tinham medo, né, até que no século XIX tinha o temor do haitianismo, que escravos se revoltassem. Então, por preconceito, eles boicotaram o Haiti. A gente não vai ajudar um governo feito por escravos, por negros. E a França ficou cobrando uma dívida do Haiti de 1804, só foi parar de pagar na Segunda Guerra. Ou seja, a França arrancou dinheiro do Haiti por 1,5 séculos. Sabe, como indenização, tipo, foi simplesmente, não, a França sufocou o Haiti. O Haiti não se desenvolveu por quê? Porque a boa parte da riqueza do Haiti, a França ia lá e, tomava.
como indenização. Foram 150 anos. E sem contar que as potências também eram comandadas por brancos, e também o Haiti foi totalmente boicotado no cenário mundial, né? E aí soma-se isso, as catástrofes naturais, furacões, terremotos, né? Claro, havia também as questões internas, né? Que havia grupos, havia brigas entre os mulatos e os negros, né? Inclusive. E os Estados Unidos invadiram, né? o Tipo, os Haiti. mulatos, não, até entre os próprios haitianos, tipo, tinha os negros mesmo, os africanos, né? Aqui no sul falam preto retinto, os de pele escura mesmo, e os mulatos, que eram né? Então, havia briga entre mulatos e negros também, né? E havia briga entre a República Dominicana e o Haiti, entre os Sim, hispânicos mas e os haitianos. E ainda tinha a questão da invasão que os Estados Unidos fizeram ao Haiti na década de 10, né? Sim, o Roosevelt mandou invadir o Haiti. O Ted Roosevelt. Mas enfim, então o Haiti é um exemplo. O Haiti é um exemplo claro do que a França fez no mundo. Entendeu? É a prova viva da hipocrisia e do racismo que podem acabar com uma civilização. E eu só citei o Haiti antes em relação porque aqui a gente está próximo do Haiti, relativamente próximo do Haiti, né? Enfim, mas é isso. Mas assim, ó, acabamos de falar da questão francesa, o Haiti é um exemplo. O único país independente francófono das Américas, porque o Canadá tem o Quebec, só que o Canadá é bilíngue, né? É inglês e francês, mas, né? Então. Exatamente, e a época que rolou a revolta do Haiti era a época foi logo após a Revolução Francesa. Foi durante a Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade e liberdade, ou seja, nada disso, tudo isso é pra gente, pros outros não. Na verdade, escravos, não. Os haitianos foram muito espertos, eles aproveitaram a situação caótica da França revolucionária e resolveram se separar da França. Entendeu? A questão, olha só, a França deu exemplo, mas a França foi ao mesmo tempo a glória e a ruína do Haiti. Sim, mas voltando à questão francesa, a eleição vai ser daqui uma semana e meia, né? Basicamente no próximo final de semana. Vai ser não vai ser em maio? Vai ser em maio. Não é? Acho que daqui a umas 3 semanas vai ser. E é uma eleição que vai ser acirrada de todas as formas. A gente já sabe que a extrema-esquerda optou por uma neutralidade, não vai apoiar a Le Pen, mas também não teve um apoio sistemático também ao Macron. E corre o risco dessa questão da Ucrânia também afetar a questão da política francesa, bem como a questão imigratória e também a condução da pandemia, que no Brasil já se esqueceu que teve Covid, mas enfim. E é importante citar também, que a gente falou do Steve Bannon, dessa ascensão da direita, a Le Pen, digamos assim, no território europeu, ela é uma grande propagadora e grande aglutinadora dessa direita europeia, ela criou até um movimento chamado Identidade e Democracia, que ela estava tentando aglutinar partidos de extrema direita de vários outros partidos da Europa para tentar criar essa frente de direita unida e conseguir vencer as eleições. Que é uma União Europeia da extrema-direita. Da extrema-direita, exatamente. Então, é sempre bom a gente citar isso, que é um movimento interno da França, mas que também está sendo espalhado pela Europa também como um todo. Interno da extrema-direita, né? Claro, porque é o seguinte, a França junto com a Alemanha são os dois países que mantêm a União Europeia de pé. Sejamos francos. A Inglaterra saiu. Então, sobrou França e Alemanha. A Itália nem tanto, né? Mas agora, a Itália também tem um movimento extremista muito forte com o Salvini, né? Então, se você pega a extrema-direita francesa, a extrema-direita italiana e a extrema-direita alemã, os neonazistas, né? Apesar de haver um esforço enorme por parte dos alemães de não querer repetir a tragédia, né? Tipo, evitar que surja um novo Hitler, um Hitler do século XXI, mas o partido neonazista alemão está crescendo. Né? Então, assim, há um risco enorme da extrema-direita domar conta da Europa e isso influenciar mundialmente. Então, a gente está... Se as forças progressistas não se aglutinarem, não remodelarem, virarem a página, o risco que a gente corre de cair em ideologias totalitárias, extremistas e antiglobalistas e tudo mais é grande. Né? Vai continuar essa tendência né, então, a volta do nacionalismo xenófobo, né, como havia 100 anos atrás. Né. E a vitória da Le Pen pode ser um grande catalisador. faísca, exatamente. Uhum. Todo esse...
essa loucura que está a Europa que está passando. Assim como foi a vitória do Trump, né? E o Trump corre o risco de voltar em 2024. Então é isso, ó, né? Mas... Bolsonaro pode ganhar aqui também, não tá nada certo aqui. Os políticos tradicionais, eles ainda não estão conseguindo lidar com a diapasão tanto das mídias sociais, tanto dos extremismos. O Biden foi totalmente trágico pelo governo norte-americano. Meu Deus, o que o Biden fez para chegar a esse ponto que o Trump vai ser reeleito novamente? Exatamente, as pessoas estão com saudade do Trump por causa do Biden. Porque o Trump teria negociado com o Putin, por exemplo. Isso é só um exemplo. Mas aí tem a questão, por exemplo, da Le Pen, que o Macron não está conseguindo dialogar com o eleitorado dele. Tem a questão aqui do Brasil, que o Lula também não tá mais aquela Coca-Cola toda, é um político tradicional que praticamente está se esfacelando nas eleições. Então, no final das contas... O Lula não tem... O Lula é aquela coisa, ele se adapta. Ele não é um político assim tradicional. Mas ele é Para mim, político tradicional. tradicional brasileiro é Dória, FHC, esses partidos da elite... brasileira tradicional, entendeu? Vamos considerar, o Lula tá na política desde 1979. Isso, pra mim, é um político tradicional. Mas mesmo ele ainda... sendo de esquerda, ele é um político tradicional. Sim. Digamos que ele é tradicional na história, mas ele não é tradicional na perspectiva. Ele é maleável na perspectiva. É o Getúlio Vargas brasileiro, é o Getúlio Vargas agora. Então, o Getúlio do século XXI, Lula. Mas o Getúlio também era um político tradicional na época dele. Sim, mas voltando para a França, o Macron, ele está tentando mostrar que a política tradicional, por mais que não seja aquela política autêntica, né, aquela política das elites, aquela política de concleição, mas o Macron está ainda querendo se mostrar, então, cabe ao Macron manter, né, porque a própria conceito de democracia passa pela política tradicional, né? Justamente porque os discursos da extrema-direita, dos extremismos, são antidemocráticos. Por quê? Porque eles querem fazer uma alternativa. Eles acham que democracia é coisa de burguês, entendeu? A velha luta de classes que motivou a Revolução Russa, tanto é que, né, a democracia é coisa de burguês. O governo verdadeiro, o governo popular é um governo autoritário, é a ditadura do proletariado, no final das contas, essa eleição do Biden, essa eleição aqui no Brasil e essa eleição na França é a eleição entre o autoritarismo e a democracia. Mas é sempre assim, sempre a gente vai estar sempre escolhendo entre a democracia e o autoritarismo, né? E por mais que a democracia não seja perfeita, temos que manter a democracia, porque senão, o que vai sobrar do mundo? Regra, né? Senão não tem regra no jogo. Não tem jogo. Acaba o jogo. Não entender. É complicado. Mas... E tem essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, no sentido de que o Macron, ele, durante essa guerra da Ucrânia, ele tentou ser digamos assim, o conversador, o negociador nessa guerra, só que acabou que não funcionou. A guerra tá rolando, a gente tá vendo várias notícias aí de massacres feitos pela Rússia, que talvez foram feitos pelo próprio exército ucraniano para tentar... Até ataque ao território russo, que o Putin alega que os mísseis ucranianos atingiram a região lá de... Como é que é o nome do lugar? De Lipetsk, sei lá, aquela uma regiãozinha lá da Rússia que faz fronteira com a Ucrânia. Exatamente. Né? Tipo, e essa falha na negociação, será que isso pode pesar muito nas eleições do Macron? Porque ele tentou vender a ideia de que ele estava ligando para o Putin, que ele estava tentando apaziguar, mas apaziguamento não rolou nenhum, pelo contrário, né? O Putin, na verdade, tirou sarro do Macron. O Putin fez o Macron de otário, né? No fim das contas. Tem aquela foto da mesa que tá... Então, o Putin logrou o Macron. Né? E no final das contas, o Putin pode estar incentivando até a eleição da Le Pen, igual fez com o Trump, né? Sim, e o Putin pode influenciar a ida do Bolsonaro na Rússia agora no começo do ano. Não é à toa também que, quem sabe, talvez o Putin influencie as eleições aqui. Se bem que se tem o Lula na parada, acho que o Putin não se arrisca, mas se fosse contra qualquer outro, contra o Bolsonaro, certamente ia ter haverá influência russa. E fala-se muito da inteligência cibernética da Rússia, né? Que
causou muitos estragos aí na eleição do Trump, pode muito bem causar Causar estragos estragos aqui na no eleição da Brasil. Le Pen, né? Da Le Pen, do Brasil, do Bolsonaro aqui. Mas a Le Pen, e outra coisa, se a Le Pen ganha, a França, o Zelensky pode dizer tchau para a França. A Le Pen vai fazer o Putin, mas, claro, quem sabe a Le Pen consiga parar a guerra, mas aí quem que vai sofrer? A Ucrânia, mais ainda, né? Entendeu? A Ucrânia vai ser mais derrotada, então eles vão forçar que a Ucrânia ceda o leste do país para a Rússia, né? Eu só sei que o Zelensky, o cara tá, tipo, coitado, tá que nem igual cachorro abandonado, né? Tá precisando de atenção e carinho. O primeiro que passar a mão nele, né? E o Putin, firme e forte, apesar do Putin, nas suas loucuras, né? Mas enfim, mas a França, se a Le Pen ganha, a França terá continuará tendo um papel decisivo na solução diplomática da guerra ucraniana, mas pendendo para o lado russo e não para o lado ucraniano, como o Macron faz. No final das contas, pode até promover a paz na Ucrânia. É uma paz, mas é uma paz assim. Forçada. É uma paz assim. de pirro, no final das contas. Uma vitória de pirro. É uma paz assim, né? É uma paz russa, no caso, porque, tipo, o Zelensky cai. Entendeu? Naturalmente. Os militares ucranianos já estão cansados de lutar e muitos setores do exército ucraniano têm ligações. O Zelensky cai sozinho, né? Os russos estão vendo que não adianta avançar Kiev e avançar Odessa, não. Eles estão vendo que os próprios ucranianos vão cair de podre. E a França vai ter um papel fundamental nisso caso a Le Pen ganhe. Que ela pode mexer a Europa para aliviar tipo, as sanções contra a Rússia, até porque a Europa depende do gás russo, né? E até o próprio Macron pode fazer isso. Mas a Le Pen pode mais, porque o Macron meio que já se comprometeu em ajudar a Ucrânia, entendeu? Ele se comprometeu durante a eleição. Depois da eleição, a conversa é outra, né? Né? Então, porque o Macron já tem o rabo preso, né? A Le Pen não, nesse caso. Então... Né, mas assim, então as eleições francesas serão as eleições mais disputadas da história francesa, vendo que o nível de polarização nesse ano vai ser maior que em 2017. E voltando para o Brasil, o Macron, com a vitória da Le Pen, também é uma nova parceira, digamos assim, para o Bolsonaro, né? Claro. Pelo restinho de governo e quem sabe se ele ganhar, espero que não, o segundo turno, porque querendo ou não, o Macron e o Bolsonaro eles não se dão muito bem, eles não se bicam, não, o Bolsonaro até chamou o Macron ofendeu a mulher do Macron, não foi? A Le Pen, o que acontece? O Bolsonaro vai ser que nem igual o Bolsonaro também, o Brasil vai se acadelar para a França, no caso. Mas isso, tomara que não aconteça, mas tudo é possível, né? A política é a arte do impossível, é a arte do imprevisível. E no final, a eleição francesa pode ser um dos referenciais do que vai acontecer no Brasil em outubro. Uhum. Então, essa eleição pode ser um dos referenciais, um dos laboratórios para o que vai acontecer nas urnas no Brasil, justamente porque é um extremismo contra a democracia. Uhum. Mas é assim, só que o Macron tá mais para um Dória do que para um Lula, né? Claro. Né, mas não tá mais... Enfim, mas se bem que o Alckmin tá na chapa do Lula, então o Alckmin se identifica com o Macron. Então, aquela coisa, né? Então, né, aquela coisa... Mas isso é só coisas que só o Brasil proporciona também, né? Podemos encerrar a nossa reunião, um debate muito bom, muito prolífico, né? A gente acabamos falando de outros países e não só da França, mas isso mostra que como que a eleição francesa poderá influenciar no contexto mundial, né? Então eu espero que vocês ouvintes tenham acompanhado essa conversa, né? Ouçam no nosso Spotify, compartilhe no YouTube, ative o sininho para mais notificações, inscrevam-se no nosso canal, lá tem vídeos muito bacanas, vídeos com pessoas que realmente estudam, né, o assunto, né, são pessoas especializadas, e o nosso objetivo aqui é democratizar, né, eu vou até tomar licença para usar esse termo, que é democratizar a história para fora do habitual.
né? Para que vocês, ouvintes, tenham um contato leve e prazeroso com a história e com os eventos, né? Então, eu agradeço a presença aqui dos meus caríssimos colegas Alain Michel Alves Ramos e Hugo Novaes, né? E eu, Christian Delanoy, eu me despeço aqui e até o próximo podcast. Aí eu não sei se agora o Alain e o Hugo querem fazer umas palavras finais também ao nosso público. Desde então, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Agradeço aos nossos ouvintes pela atenção, pela visualização e também pelo respaldo dado ao nosso projeto. Eu agradeço principalmente ao Christian Delanoy e ao Hugo Novaes pela participação. Esse é um projeto feito por 4 historiadores contra a campanha de desinformação que existe na internet e principalmente para espalhar o conhecimento de forma prática, pública e também gratuita. Dessa maneira, eu encerro a minha parte da transmissão e passo a palavra para Hugo Novaes, o nosso especialista em História do Brasil. Só tenho que agradecer também o Christian, o Alan, dizer que já que a gente tem essas, digamos assim, essas tecnologias ao nosso favor, acho que a gente tem que entrar mesmo, a gente tem que participar, seja no Spotify, seja no YouTube, porque querendo ou não, a gente vive como o Alan falou, um período de muita loucura, digamos assim, de questionamento de informações, ninguém sabe o que é certo, ninguém sabe o que é errado. Se você fala comunismo, a pessoa acha que você é o Satanás, se você fala que você é evangélico, a pessoa acha que você é o Satanás também. Então, assim, eu acho que é importante a gente entrar nesses espaços que a academia muitas vezes não consegue entrar, né? Que é desses debates, um debate mais tranquilo, um debate democrático, como o Cris falou, acho que é uma palavra muito boa, dado tudo que a gente discutiu hoje, foi sobre democracia, nada mais do que a gente também falar sobre a democracia, que é o conhecimento da história, né? E é isso, só agradecer, hoje o Ayub não pôde estar presente, mas também agradecer o Ayub também, que está com a gente aí, com esse projeto, agradecer o Alan, que é o mestre aí do YouTube aí, tá dando um show à parte, então é isso, velho, curte aí apoia o nosso projeto, curte, compartilha com os amigos, que tá começando e não vai parar agora mais não. Beleza, então. Dessa forma, então, eu encerro os trabalhos e agradeço a todos os presentes. Uma boa noite a todos e um bom feriado.